Pai, purifica nossos corações, prepara as nossas mentes, que o Teu Santo Espírito tenha livre acesso sobre nós para nos transformar, para nos ajudar na caminhada contigo, para nos mostrar o quanto o Senhor nos ama cada vez mais, a cada momento, a cada detalhe, a cada dificuldade que nós passamos nessa terra, mas sabendo que o Senhor é quem tem nos provido, tem nos ajudado, tem nos livrado de todo o mal. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos oriente para que possamos aprender, cultuar, entender o quanto o Senhor quer e quer nos fazer bem através da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus é que oramos e Te agradecemos. Pode se assentar, amada igreja. Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao 18. A minha versão diz assim: Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, e em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Em dias tão turbulentos, em momentos que nos geram uma interrogação em relação ao nosso país, em relação ao mundo, as coisas que têm acontecido em todas as áreas da vida, é importante que nós olhemos para o alto, que nós possamos olhar aquele que é mais alto do que nós, em sabedoria, em amor, em verdade, em tudo aquilo que é bom, vem do alto, vem do trono de Deus. É para isso que temos que nos concentrar. Não se engane, quando Tiago diz, não se engane, não se deixe enganar, no grego ela tem 3 significados. Não errem, não se deem ao erro, não divaguem. E como é fácil divagar hoje, né? Em tantas coisas, em tantas redes sociais, em tantos estímulos, com até muitas vezes uma boa justificativa, o lazer, o descanso, mas que se exageradamente buscados, nos divagam, nos fazem desconcentrar naquilo que é mais importante. E o terceiro significado é: não se desviem, porque nessas divagações nós podemos nos desviar do foco principal, daquilo que é mais importante, perdemos a prioridade das coisas na vida. Então Tiago diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar, não se distraiam demais, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Essa dádiva e esse dom perfeito cabe a nós cuidar. A dádiva aqui muitas vezes será traduzida como a perfeita adoração que Deus espera de nós. Se Deus nos abençoa, e isso é chamado de dádivas, as bênçãos, é para que nós prestemos culto de volta a Ele e o reconheçamos como tal, como Senhor, como general, como colocou, seja como for, como pai que dá o conselho, que instrui o caminho, que protege, que livra. Eu nunca esqueço, com 4 anos de idade, no meu triciclo no quintal, meu pai acompanhando num domingo, eu queria impor a maior velocidade possível, ele falava, vai devagar, maneira moleque, era o termo da época, né? Maneira moleque. Eu, não pai, olha aqui como é que eu faço. E às vezes ele deixava eu nos meus intentos infantis. Caía, batia o joelho, rolava, ai doeu, tal. Eu falei para você ir devagar. E é interessante que naquele cuidado do meu pai, ele jamais deixou meu triciclo sobrepor uma escada, porque ele sabe que o acidente seria muito mais grave. Às vezes Deus faz isso conosco também. Ele avisa, mas a gente
Não está entendendo, né? Ou não está querendo entender. E aí ocorrem os problemas, né? A gente fala, poxa, Senhor, tal, eu disse para você não ir por esse caminho, não pensar desta forma, não abrir a sua boca e lançar a flecha que o outro queria que você lançasse. Agora, como é que você vai pegar a flecha de volta? Se existe uma coisa que não volta, são as palavras lançadas, assim como a flecha do arco que se dispara. Então a gente precisa pensar bem para poder agir melhor. E pensar nas coisas do alto nos ajuda a fazer isso. Então a dádiva que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos dá, é para prestar um culto devido a Ele, como Ele espera de nós. O que é prestar culto? É reverenciá-lo, é reconhecê-lo em nossos caminhos, é entender que, apesar de você poder fazer o que você quiser na vida, até aquilo que não convém, o Senhor do alto está observando tudo. E assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito, aí já compreende o talento que Deus te deu, aquilo que Ele te confiou, porque todos nós temos algum dom de Deus em alguma área, seja humana, seja espiritual, seja das duas formas. Ela se manifesta, basta que nós olhemos para cima e busquemos as coisas do alto. Porque hoje nós estamos olhando muito para baixo. E para baixo de um aparelho chamado celular. E aí o tempo vai embora, né? Mesmo que esse tempo seja para descarregar o monte de coisas que nós ouvimos e vemos. E que preenchem a nossa mente, turbilhona o nosso coração e nos deixa cansados. Muita coisa nos serve, mas a grande maioria do resto nos entedia, nos ocupa e nos faz devagar. Devagar, não de andar lento, mas de divagação, de ficar perdendo tempo com aquilo. E eu me incluo nisso. Eu falo porque às vezes eu paro e pergunto ao Senhor, pai, e aí? É muito tempo. Você está gastando muito tempo nisso. Já está na hora de parar. Opa, já vou para outra coisa. Porque às vezes você quer cumprir regras sociais. Você está num grupo do trabalho, ou você está num grupo da família, ou você está num grupo dos vizinhos, ou você está num grupo do condomínio, e você não quer ficar de fora das informações. Deus não está dizendo que você não deve usar o celular ou as redes sociais. Não é isso. Tudo me é lícito, mas muito não me convém. E o que não me convém? É aquilo que Deus, no seu dom perfeito, já discerniu no seu coração. Presta atenção nisso. Reserve tempos para fazer as coisas que devem ser feitas devido à tecnologia, mas que não ocupe o tempo que Deus quer ter com você, comigo. Escalar melhor as prioridades. É isso que fala, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se nós somos a criação de Deus sublime, e nós somos, louvado seja o Senhor por isso, mesmo num corpo decaído pelo pecado, mas remidos e salvos pelo sangue de Jesus Cristo, nós reverberamos a imagem de Deus sobre nós. Nós carregamos conosco a necessidade e a honra de representá-lo. Necessidade porque, se não buscarmos fazer isso, nós mesmos morreremos em nós mesmos. Agora, a honra porque nós não merecemos isso e assim mesmo o Senhor nos fez povo, não é assim? Como você disse, né? Antes você não tinha misericórdia, mas agora você tem essa misericórdia. E essa misericórdia é só para falar, que bom, estou livre do inferno, vou para o céu. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos, diz o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João.
né? Você guarda os meus mandamentos, né? Assim também eu permanecerei em vós. É mão de duas vias, é relacionamento, é intimidade. A gente tem que buscar as coisas do alto nos dias de hoje, porque muitos estímulos estão nos influenciando, seja a TV, seja o celular, seja as redes sociais, seja as opiniões políticas, as opiniões financeiras, até as opiniões esportivas. Às vezes nas brincadeiras que eu vejo no grupo do meu trabalho, que eu trabalhei como bombeiro, eu percebo ali um recado sendo dado. E, infelizmente o recado às vezes não é tão bom. Às vezes o recado é ofensivo, ele está cheio de ideologia, ou ele está cheio de violência arbitrária, ou ele está cheio de divagação. Só ocupa a mente e não faz crescer nada. E eu pergunto para o Senhor: Pai, o que eu faço? Se livra de tudo isso. Você já sabe. Antigamente num grupo eu gastava uma hora e meia escorrendo as mensagens para ver se, só para também ter um motivo para conversar com alguém e de repente até lançar alguma coisa de bom do reino do Senhor para essa pessoa. Hoje eu já não gasto nem 15 minutos para ver 200 e tantas mensagens, porque eu passo 3 dias sem olhar aquilo, daqui a pouco vem 300, 400, 500 mensagens. Mas em cima disso tem as imagens, os vídeos, e aquilo tudo carrega, eu vou jogando tudo fora. Eu já discorro assim. Tem os irmãozinhos que mandam as abençoadas reflexões, né, do Minuto com Deus, da mensagem presbiteriana, e assim vai. Legal, a gente vai ali, seleciona, aquilo vale a pena você gastar tempo. É palavra de Deus, acabou, né? Sendo bem colocada, Deus te dá o discernimento, mas tem um resto das outras coisas, só ocupa sua mente, só fica, vai tudo para o lixo. Temos que buscar as coisas do alto. É o que Deus espera de nós. E o Pai das Luzes, termo antigo do judaísmo, em que ele se baseia em Gênesis 1:3, né? E o Senhor disse: haja luz e houve luz. E assim lá em Gênesis a gente vê a criação de todas as coisas, dos astros, né? Da constelação, da terra e tudo mais. Pai das Luzes, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, onde não há sombra de variação. Ah, Carlos, mas eu sei de tudo isso. Então, mas existem conceitos muito básicos na nossa vida com Deus que, se não exercitados, começam a ser esquecidos ou colocados em planos inferiores na nossa mente. E é fácil olhar para baixo. É fácil olhar para baixo da nossa mente e não nos altos que Deus quer nos manter. Porque a vida é difícil, a vida humana é desgastante, a mente também se cansa como o corpo. E assim, pela necessidade da sobrevivência, a gente atende às vezes mais o corpo do que o espírito. Isso é normal. É por isso que estamos aqui todas as semanas. Por isso que estamos aqui ou lá no culto online. Por isso que temos que buscar meditar na palavra dia e noite para tomar cuidado de tudo quanto devemos fazer, como está lá em Josué capítulo 1. Porque a nossa mente divaga. Nós ainda estamos para alcançar a redenção completa do nosso corpo, que é a glorificação na vinda do Senhor. Então, até que essa vinda do Senhor se concretize, temos que continuar aqui. Mesmo que a mente diga: mas eu já conheço isso, eu já conheço muito bem a Bíblia. A mente. O coração enganoso, quem o conhecerá? Não é verdade? Deus espera de nós, busca as coisas do alto. Não se estribe no seu próprio entendimento. Antes reconhece a mim em todos os caminhos, eu que endireito as tuas veredas. As veredas da vida que você vê, as veredas do país, a vereda do mundo, a vereda da civilização, que não quer me buscar. Às vezes nos sentimos sozinhos, mesmo no meio de uma família como esta aqui. Não é verdade? Porque estamos dentro de nós mesmos, vendo a vida passar, vendo as coisas ao nosso redor, às vezes até piorando para aqueles que não querem servir. Mas a gente gostaria que todos servissem ao Senhor, para que a gente se sentisse mais forte.
Por isso que a palavra que o irmão Luiz trouxe aqui, de alegria de estarmos em família, tem que ser vivenciada mesmo. É um irmão que vem de São Paulo, é outro que vem de outro lugar. O Senhor está se mexendo no meio do ser humano, tanto aquele que serve ao Senhor, quanto aquele que não serve. Aquele que entendemos que não serve. Quem diz que ele não serve ao Senhor? Tem muita gente que não entrou em igreja, mas está lendo a palavra de Deus. Tem muita gente que nunca entrou numa igreja, mas está vendo uma pregação numa rede social. Eu me lembro muito bem do meu irmão, quando ele não servia a Deus, mas na madrugada lá, ele ligava a TV e assistia um culto evangélico. Mas para mim ele dizia: você serve a Deus, eu sei o que eu vou servir. Mas depois de tanto a gente orar, e outras pessoas oraram por ele, um dia ele entendeu que ele tinha que servir a Deus. E assim ele foi salvo. Não pelo mérito nosso, mérito de Deus. Ontem eu visitei um casal que há 10 anos eram adolescentes. Hoje estão casados, uma filha maravilhosa de 5 anos. Que momento! Que momento! Eu nem lembrava mais. E ele começou a citar quantas vezes eu e minha esposa os socorremos na adolescência deles, e começaram a contar coisas que eu já havia me esquecido, que eu já não me lembrava mais. Imagina, né? Que lágrimas maravilhosas que foram ali derramadas para o louvor do Senhor. Deus renovou a minha fé naquele momento, para algumas coisas que eu gostaria que acontecessem, que não aconteceram. Simplesmente Deus falava ao meu ouvido: está vendo? Eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós. São pensamentos de bem, para dar o fim que você tanto deseja. Mas você tem que aguardar o tempo de todas as coisas. Eu é quem sei o tempo e o modo por onde vou te abençoar naquilo que você deseja. Olha o que aconteceu com esse casal 10 anos atrás e onde eles estão hoje. E olha o que eles estão fazendo. Eles estão me honrando por causa da vida de vocês na vida deles. São os filhos que eu não tive, que eu não pude ter. E eles entenderam isso. Não é lindo isso? É assim que o Senhor faz. Busca as coisas do alto. Busca as coisas do alto. Porque eu sou Deus, o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A palavra de Deus afirma que o Senhor não muda. Lá em Malaquias 3,6 ele diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus mostra a sua misericórdia nesta frase. A palavra de Deus diz que o Senhor não pode ser tentado. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13. Nesta frase Deus mostra que ele não tem erro, porque quem pode ser tentado é quem é falho, e Deus não falha. A palavra de Deus diz que Deus não se cansa. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Isaías 40:28. Nesta frase Deus mostra o seu poder. É onipotente. Não cansa, não se fatiga como nós. Na primeira frase Deus não muda, na segunda Deus não pode ser tentado, na terceira Deus não se fatiga. Deus não muda, Ele é fiel. Ele cumprirá tudo aquilo que Ele designou fazer. Deus não pode ser tentado, então Ele é o maior de todos, Ele é o Senhor dos exércitos. E Deus não se cansa. Todo o poder, toda a glória,
Tudo que você pensar de mais magnânimo é Deus. Quando você olha uma paisagem, é uma coisa que sempre me persegue no pensamento. Que bom que me persegue, né? É um pensamento bom. É olhar uma paisagem magnífica e Deus falar: imagina quando eu restaurar tudo. Você ficará, a sua mente do jeito que está agora não suportará, mas o teu corpo glorificado e a tua mente transformada, esta suportará e me reverenciará. Deus tem que ser grande assim. E se Ele não está sendo, é hora de buscar as coisas do alto, porque as da terra você já conhece muito bem. É buscar lembrar dos testemunhos, daquilo que toca o coração, daquilo que Deus já fez na sua vida e que já fez na vida dos irmãos. E a palavra diz que nós temos que lembrar dos testemunhos, porque é o que aquece o coração e nos coloca com a fé no devido lugar para continuarmos buscando. Amém? E o versículo 18 diz assim: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nós somos a maior criação de Deus, o homem, o ser humano, a qual o inimigo quer destruir. Mas o Senhor, em cima de todos esses atributos que eu falei, que não são únicos, existem outros atributos de Deus, mas o Senhor me levou para esses 3 atributos. O atributo de que Ele não muda, fidelidade. O atributo que Ele não pode ser tentado, não existe defeito nele. E o atributo de que Ele não se cansa. Todo o poder é dele para nós. Em 1 Tessalonicenses 5, 1, 24, eu vou ler aqui, mas ele vem a nos dar esperança em cima desse buscar no alto. 1 Tessalonicenses 5, 1, 24 diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Sem dúvida, se o Pai é o Pai das luzes, nós somos os filhos da sua luz. E luz aqui representa tudo que é bom, a palavra de Deus. Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem está comigo não ficará em trevas. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Não divague, não desvie-se, não se deixe enganar por tudo aquilo que você vê no planeta, no país, nos governantes. Não se deixe enganar. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Mais do que hoje em nossos dias, a couraça da fé e do amor, e o capacete da salvação. A salvação em Cristo protege a nossa mente para que nós não divaguemos demais, para que nós não nos perdemos em cima de todas as necessidades profissionais, familiares, conjugais, sociais. Tudo isso tem muita coisa pendente, não tem, na nossa vida? A nível humano? Pega a listinha ali, quanta coisa você tem que resolver, você tem que superar, você tem que conseguir, você tem que conquistar. Reavalia toda esta lista e veja se isso não está fazendo você devagar, se perder, procrastinar, que é deixar para depois aquilo que já deveria ter sido feito, porque às vezes desanima, porque às vezes cansa, porque às vezes o dinheiro falta, não é assim? Deus ontem falou comigo através desse casal. Olha aí, está vendo? Eu, ao devido tempo, estou mostrando o valor daquilo que você fez por amor a mim.
e você pensou que aquilo não tinha reverberado tão longe na vida deles? Olha o que vocês fizeram. Quando o casal falou tudo que falou e nos colocou em choro, aquele choro alegre, gostoso, de comunhão, de agradecimento, falei, olha, você sabe que é tudo Deus quem fez. Falei, mas vocês tiveram a iniciativa de agir dessa forma. Você sabe que se não fosse nós, Deus levantaria outros. Sim, mas nós queremos agradecer e nunca esquecer de onde nós saímos e onde nós estamos. Falei que vocês repercutam isso em outras vidas. Eu tenho certeza que vocês repercutem isso em outras vidas. Vocês façam como nós. Que, todos nós precisamos uns dos outros. Mas foi bom, porque Deus mostrou para mim, está vendo? Ó, tudo tem um tempo e um modo para acontecer. Então aguarde, vai chegar o momento. Mas busca as coisas do alto, para que você não perca o foco em mim. Para que você veja que a vida humana aqui na Terra não é o principal é o que eu faço você viver aqui, o que eu permito que você viva, porque eu voltarei e colocarei ordem em todas as coisas. Eu quero que você esteja comigo. É isso que Deus falava no meu coração ontem. Mas para permanecer comigo, você precisa buscar o que vem do alto. E é eu quem estou no alto. No alto de todas as coisas, controlando o mundo e as nações, controlando a história para que ela cumpra aquilo que me apraz. E cada um receberá o fruto das suas ações. Isaías 55 diz que os meus pensamentos são maiores que os seus, e os meus caminhos são maiores que os seus. E a minha palavra, que é promulgada, não voltará vazia, mas antes cumprirá aquilo que me apraz. Leia isso, Isaías 55, é poderoso. É poderoso. Então eu quero estar na vontade de Deus. Eu quero buscar as coisas do alto, para que eu esteja realmente cumprindo aquilo que Ele quer que eu cumpra. E para eu cumprir aquilo que eu quero cumprir com Ele, eu preciso do Espírito dEle em mim. Mas se eu não busco a palavra, se eu não busco as coisas do alto, se eu não medito, se eu não busco um relacionamento com Deus, daqui a pouco eu estarei cego como quem está num nevoeiro numa estrada. O que adianta eu estar numa estrada e o caminho é Cristo, não é? Se o caminho é Cristo, ótimo. E a palavra? Ela é a sinalização. Ela é a placa que diz, aqui você pode andar nessa velocidade. Ela é a faixa. A palavra de Deus é a faixa contínua dizendo, aqui você não pode ultrapassar. Aqui você pode ultrapassar quando ela não é contínua. Ela os avisos, tem uma curva perigosa à direita ou à esquerda. Diminua, tira o pé, desacelera um pouco. É maravilhoso isso. Jesus diz assim, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é. Por isso que está nessa estrada. Mas haverá nevoeiro, haverá chuva, haverá sol intenso batendo no seu rosto. Haverá as intempéries do tempo nessa estrada. Então a palavra de Deus é a sinalização dessa estrada. Porque uma estrada sem sinalização é o horror eterno para qualquer motorista. Vai bater, vai se perder. Sem sinalização, ele vai tomar um atalho. Ele vai pegar uma estrada paralela ali que não vai levar ele no destino que ele quer. Mas com a sinalização da palavra de Deus, todos nós vamos chegar ao objetivo que queremos, que é estar no seu reino, o reino do seu amor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos nos levantar, igreja, e orar ao Senhor. Eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ah, Senhor, como o Senhor nos surpreende, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos tolera. Nós te louvamos pelo sacrifício em Cristo Jesus, o Senhor dos sábados, aquele que promulgou a salvação através da sua vida. E assim, nessa estrada, nesse caminho que é Cristo Jesus, nós queremos percorrer, superando as nossas dificuldades. Eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Queremos continuar nesta caminhada contigo, Senhor, usando a sinalização que é a tua palavra, que nos indica o que devemos fazer, como devemos fazer,
que nos indica quando devemos sair para um acesso e buscar descanso, buscar refrigério, buscar se reabastecer em Ti. Nessa estrada tem muitos postos bons. Também nos indica aqueles lugares que não devemos parar, aqueles lugares que não devemos nem olhar, mas seguir em frente. Nós Te agradecemos pela Tua palavra em nossas vidas, por aquilo que Cristo fez por nós, que nos permite caminhar até que Ele venha. Nos ajuda, Senhor Deus. São muitas dificuldades, são muitos os desafios, mas o Senhor disse: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Isso indica que, se o Senhor venceu, venceremos através de Ti também. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus. E pedimos que o Senhor nos acompanhe cada vez mais, que Teu Santo Espírito nos oriente nesse sábado. Com certeza há muitos corações aqui, há muitos corações que querem respostas, que querem ver os seus problemas resolvidos, encaminhados, que querem curas. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a entender, Pai, como escalar a prioridade correta. A Tua palavra diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ajuda-nos a fazer isso realmente, Pai, porque muitas vezes nos vemos perdidos em nossas necessidades e necessitamos da Tua orientação. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.